Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no podcast da Educando Solar. Eu sou o professor Gustavo e juntos estamos aqui em mais um episódio onde o tema de hoje vai ser um tema muito relevante e muito interessante. Nós vamos receber aqui hoje, estamos recebendo aqui o Jordan. O Jordan, ele é gerente comercial regional da Canadian Solar. Todo mundo conhece a Canadian, uma excelente empresa, uma grande empresa de referência no nosso setor. E aí a gente vai aproveitar um pouco o Jordan aqui para extrair o que a Canadian está pensando, o que ela já está trabalhando aqui para o nosso país, as tendências de tecnologia, os reposicionamentos que ela vem fazendo em função das regulamentações, em função da guerra de preços, enfim. Vamos fazer um bate-papo muito legal, muito bacana. Jordan, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui para participar do podcast da Educando Solar. Que isso, Gustavo. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Acho que esse assunto ele é bem, eu não digo polêmico, mas é um assunto bem discutido, né? Sobre principalmente essa parte de preços que você comentou. A gente tem visto a gente tem estado na vida dos integradores, tentando entender o que eles estão buscando e a dificuldade do setor. E, bom, eu estou aqui para tentar contribuir da melhor forma possível nisso aí. Legal. Conta um pouquinho, Jordan, da sua história ali com a Canadian, como é que começou, fala um pouquinho aí do overview, como que você foi parar na Canadian, e um pouco do Jordan antes também, né? Não, bacana. Bom, eu tenho 29 anos, brinquei, né? Apesar da carcaça não ser tão boa, mas a idade não é tão grande. Sou engenheiro eletricista, formado na PUC Goiás. Comecei minha trajetória em 2014 no mercado na época de automação. Uhum. Só que no momento que eu comecei essa jornada no mercado de automação, a gente lidava muito com a indústria. E aí, por si só, ali ao decorrer dos anos no estágio, né, a gente foi tendo uma proximidade do mercado de geração distribuída, do mercado solar, que naquele ano estava nascendo no Brasil. Uhum. Apesar da regulamentação ter saído em 2012, Sim. A gente teve os anos ali que iniciaram dentro do Brasil os projetos, as empresas e assim por diante. E aí, logo eu saí dessa empresa, fui trabalhar hoje uma geradora, comercializadora, geradora, transmissora, a ENGIE. Fui convidado para compor a parte comercial da ENGIE aqui em Goiânia, né, para atender todo o Centro-Oeste. E era focado na geração distribuída, né? Então foi ali que eu comecei minha jornada no mercado de energia solar. Começou a se apaixonar mesmo por esse Exato, tema, né? exato. E assim, fascinante, né? E foi naquele momento lá, fazendo o trabalho de formiguinha da venda de projetos para o cliente final, né? Acabou que a Engie ela seguiu um caminho, ela quis focar mais em projetos maiores, geração centralizada e assim por diante. Eu saí na época da Engie e fui para do Sol Engenharia, uma empresa também precursora aí, né? Iniciante no mercado. A do Sol foi fundada em 2016 e os sócios me convidaram para compor lá o quadro também. E eu saí e topei o desafio. Logo a gente mudou de do Sol para Ielot, teve um rebrand ali no momento do mercado, muito já olhando à frente de soluções no mercado de energia, né? Porque eu lembro que na época do Sol sempre remetia a Sol, a empresa de energia solar, a empresa queria ter um posicionamento de ser uma empresa de soluções. E isso assim aconteceu, né? A Ielot virou Ielot foi para o mercado de mobilidade elétrica, o mercado de geração compartilhada, energia por assinatura, mercado livre. Logo após isso, eu ingressei no mercado de comercialização de energia, né? Lá na Engie ainda tive a experiência com algumas migrações de clientes para o mercado livre. Eu saí da operação da Ielot, fui tocar uma frente de comercialização, né? De energia, migração de cliente para o mercado livre. Logo a gente abriu uma gestora, então hoje, né, nós temos uma gestora que toca, faz a gestão desses clientes que estão no mercado livre, certo, né? E aí, em paralelo, eu recebi o convite do né, meu amigo lá e hoje diretor dentro da Canadian, Carlos Ribeiro, e vim assumir a posição de gerente regional na Canadian. E estamos aqui tentando agregar valor para todos os integradores. Né? Que legal. E você falou de duas coisas importantes aí, né? Na primeira, na sua trajetória, você falou de um rebranding que a sua empresa, né, que você trabalhava, passou com um reposicionamento.
Gostaria de fazer o convite a todos. Nós temos um episódio aqui no podcast, onde a gente entrevistou a Marjorie, onde a gente falou muito sobre branding, rebranding, posicionamento, propósito, que tem tudo a ver Sim. com o mercado solar. Tem muitos integradores que estão perdidos nisso aí, e às vezes por estarem perdidos, eles não conseguem achar a solução, resolver o problema do cliente, que foi a segunda coisa que você comentou que me chamou a atenção. Sim. Em começar a entender que não é vender painel solar ou vender usina fotovoltaica, é resolver um problema do cliente. Exatamente. É isso mesmo, não é? Exatamente. E esse resolver o problema do cliente nem sempre é ir lá, entregar algo e virar as costas, né? Acho que eu brincava muito assim, com a equipe comercial lá na época que eu fui integrador. Eu falava, pessoal, a venda ela começa no momento que a gente entrega o projeto para o cliente. A partir dali a gente tem um relacionamento. E aí você pega os casos até mesmo de garantia dos fabricantes. Sim. Você tem uma vida útil aí, não é nem vida útil, né, mas uma garantia hoje de módulos. Vou trazer o exemplo da Canadian. Os nossos módulos hoje entregam garantia de 30 anos de eficiência, né? Até um pouco à frente aí do que o mercado tem. Poxa, é uma vida, né? São 30 anos que você tem ali uma marca presente, gerando energia, entregando energia limpa, trazendo economia para o cliente, e o integrador ele precisa estar preparado para isso. Não é só chegar e instalar, né? Acho que o instalar ele faz parte de um processo mais complexo, uma jornada mais complexa do que só chegar e fazer a execução de projeto. Né? Cara, isso é fundamental, né, Jordan? A gente vem trabalhando muito nessa questão, e é o que eu quero ver agora com você, como sair da guerra de preços. Sim. Nós já tivemos algumas discussões muito boas aqui no nosso podcast, alguns convidados, onde a gente explorou muito isso. Para você sair da guerra de preço, você tem que mostrar valor, sim, né, da sua solução, não é nem do seu produto, sim, da solução que você vai colocar para resolver a dor do cliente. Sim. Né? Então você saiu de integrador e agora foi para um fornecedor, talvez o maior fornecedor, Sim. ou um dos maiores, Sim. né, da Canadian. Como é que você agora está vendo a coisa do outro lado? Porque muitas vezes o integrador não está preparado e ele vai querer o módulo da Canadian pelo preço de um módulo chinês que vem aí, que não tem garantia nenhuma e tudo mais. Como é que agora você, como Canadian, está vivendo essa briga de preço? Bacana. E é uma briga bem acirrada, assim, dizemos. É uma briga bem não é fácil, né? É uma briga que a gente, hoje dentro do time da regional, a gente tem a Camila, o Matheus, que são os comerciais, os vendedores que estão com a gente aqui. Diariamente, hoje, inclusive, a gente recebeu mensagem, né, de parceiros, de integradores que trazem para a mesa uma proposta. Mas eu fico feliz em receber essas propostas, porque muitos mandam a proposta para a gente falando, olha, eu tenho esse preço, mas eu gostaria de fechar com a Canadian pela qualidade. O que você consegue? Perfeito. Né? Ele já te deu a oportunidade, então, de abrir o jogo. Exato. Ali, né? Ele me abre o jogo, ele me traz ali situações que... e muitas vezes nós temos hoje clientes que a gente... que não são tão próximos e que só, de fato, querem preço, né? Mas um ponto assim, importante que a gente tem batido muito na tecla é essa questão da longevidade, né? Não só do equipamento, mas até da garantia. Recentemente teve uma notícia aí da redução de garantia de alguns fornecedores. A gente não mudou nada em relação à nossa regra. A Canadian hoje tem garantia de 10 anos para os inversores, garantia de 12 anos para os módulos e 30 anos de eficiência. Então a Canadian permanece porque a gente confia e tem, né, garante a nossa qualidade. Em questão de preço, a gente tem tentado fazer isso que vocês estão fazendo, de educar no bom sentido o mercado, de conseguir trazer insumo, conhecimento, para que o integrador possa gerar valor no momento da venda dele. Né? A gente sabe que tem muitos integradores ali que às vezes o cliente final dele vai olhar preço. Né? Sim. Nós sabemos disso. E tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. E com todo respeito, vai ter o equipamento mais barato, vai ter o equipamento num preço médio, vai ter o equipamento mais caro. Você tem soluções assim de módulo, de inversor, de bateria, de estrutura, né? Tem para todos os gostos, né? Dizemos assim. Mas o que a gente tem feito bastante é conscientizar o mercado, né? Mostrar os diferenciais, isso é muito importante.
Você vai ter o integrador, ele vai ter vamos falar assim, uma relação de longo tempo com esse cliente que ele está fazendo a instalação. Então a gente tem buscado trazer esse consentimento, esse valor, agregar esse valor pro integrador. Não é só isso também, né? A Canadian tem buscado desenvolver novas soluções, né? Eu falo assim, é uma opinião minha pessoal, mas eu acho que muitos vão compartilhar disso. Aquele mercado de GD, se a gente pegar 2021 para trás, né, 2020, nós passamos por momentos que o integrador ele emitia pedido, ele tinha uma demanda grande de cliente, É verdade. E um volume de indicação de cliente e assim por diante. Poucas empresas trabalhando também, Sim, né? Não era tão pulverizado. Exato. E isso fez o mercado dar uma inflada. Eu acho que o mercado está no momento vamos falar assim, não digo de seleção, mas ele está no momento das empresas se capacitarem mais para poder permanecer e perpetuar nesse mercado. Tá? Você comentou uma coisa tão bacana, né, Jordan? E eu acho que isso vale essa mensagem para os nossos integradores que estão aqui assistindo. Você está para resolver um problema do cliente. Não é vender uma usina. Que seja 6, 8 painéis, uma coisinha pequena, não. Você está lá para resolver um problema do cliente. E o seu relacionamento com o cliente não termina na usina montada. Perfeito. Ele continua. Tem muito integrador que não enxerga isso como uma oportunidade. O que a gente pode chamar de pós-venda ou uma continuidade, mas desse ponto em diante existe uma gama de oportunidades para o integrador perpetuar esse relacionamento. E é o que você comentou que a Canadian vem trabalhando. Porque quando você garante 12 anos de vida de um painel, de garantia, e 30 anos de eficiência, cara, é muito confortável para o consumidor final falar, cara, tá bom, mas se eu não tiver um integrador também que vai me ajudar a, de repente, fazer uma limpeza, fazer uma manutenção, uma chuva de granizo que às vezes danificou o vidro, eu tenho que fazer uma troca, que são coisas que acontecem. Sim. Se eu não tiver a figura do integrador, não adianta nada eu ter 30 anos de eficiência, não é? Exato. E aí você tem um ponto também que não adianta nada você ter um equipamento bom, não adianta nada você ter um carro bom e um motorista ruim. Isso. Não adianta nada você ter um equipamento bom, mas não ter uma boa execução. Então, na parte do projeto elétrico, dimensionamento de cabo e assim por diante. Então, assim, a gente não vê tantos casos, né? São poucos. Eu acho que o mercado solar ele é muito capacitado tecnicamente hoje, né? Você tem essa característica dos integradores sempre buscarem conhecimento técnico, né, na parte de engenharia. Mas um ponto que, por exemplo, a gente tem feito na parte de baterias. Certo. A Canadian iniciou a operação de bateria, então hoje a gente tem a fabricação própria de baterias da Canadian, que é a linha residencial, o EP-Cube, vai ser para atender ali residências e pequenos comércios. A gente tem o Cubank, que é já uma linha de baterias mais para indústrias, né, um comércio maior em indústrias, e a gente tem o Solbank, que é o BES que a gente utiliza para utility scales, que são projetos de grande porte. Ele parte de 3 mega, então é uma potência muito maior. E o que a gente tem feito? Nós temos capacitado os integradores para fazerem a instalação da forma correta. Como que essa capacitação é feita? Esses integradores vão para São Paulo, eles vão para o nosso escritório, ou a gente faz ali uma prévia, né, reuniões online, que seja para discutir isso com a equipe técnica, mas é feito isso de forma prática. Porque não adianta nada eu ter um bom equipamento, eu ter um equipamento excelente, com uma boa confiabilidade, mas eu preciso que também ele seja instalado da forma correta. Então é um ponto que a gente tem buscado, módulo da mesma forma, inversor da mesma forma, tá? Essa questão do preço, eu até trago um exemplo que eu gosto de discutir muito isso. Quando você pega os comercializadores de energia, né, os investidores que constroem usinas para vender energia, eles não olham real por quilowatt pico, eles não olham real por megawatt, eles olham real por megawatt-hora, ou seja, o custo de investimento versus o que está sendo produzido. Né? Não é somente o custo por potência instalada, porque faz muito mais sentido para ele. O LCOE, que é o custo de produção de energia,
porque o produto final dele é energia. É energia, não tem como fugir disso. De uma residência, de qualquer outro local que instala energia solar, é energia também. Você tem que olhar o quanto você está investindo versus o que aquilo vai trazer de eficiência. Exatamente. Né? Então, e isso é algo que a gente tem discutido muito, trago para os integradores e falado, cara, não é só real por potência, né, ou por unidade de peça de estrutura, de inversor, que seja, é a eficiência do equipamento. Né? Isso é muito importante. Isso é fundamental, porque sem isso você não fecha o ROI. Não fecha. Porque não adianta nada você ter uma potência no papel e ela não ser efetivada, né, que é um primeiro ponto. E depois você tem que medir o que está realmente gerando em quilowatt-hora por hora. Por hora. Na verdade, potência por hora. Potência por hora. E tem que ser assim, porque é isso que vai te remunerar. Exato. Você como investidor. Sim. Né? Sim. Então não tem como ser diferente. E que todo mundo é investidor no final do dia, né? Exatamente. Até o exatamente. E todo mundo que construiu quer ter o retorno. Né? E a conta que tem que fechar é essa, cara. Eu pagava tanto, agora eu pago tanto, parte disso agora vai virar um financiamento, mas com data para terminar, e depois disso, né, um retorno, alguma coisa assim. Exato. Né? E não tem como fugir dessa unidade de medida. Não tem, porque no final do dia o produto final é energia gerada, né? Ou energia injetada ou energia consumida simultaneamente. Ô, Jordan, e os erros mais comuns que você vê agora do outro lado, porque enquanto você é integrador, você tem o seu universo ali de atuação. Agora você consegue enxergar um universo muito maior, uma vez que você é fornecedor. Sim. O que são esses erros mais críticos que você vê e que fala assim, nossa, eu preciso realmente rever alguma coisa com essa turma aí desses meus clientes integradores? Não, bacana. Eu acho que problemas tem em toda a cadeia. Assim, eu não gosto de defender um lado. Eu acho que nesse mercado você tem diversos participantes disso. Você tem um fornecedor, você tem o fabricante, você tem o distribuidor / fornecedor, você tem o integrador / EPCista, você tem o cliente final, investidor e assim por diante. E toda essa etapa, todo esse ciclo tem dificuldades. Eu vou trazer aqui dificuldades que o mercado, por exemplo, de fabricação enfrenta, que o mercado de distribuição enfrenta, que o mercado de integrador, né, o EPCista enfrenta e assim por diante. A gente tem dificuldade de fabricação, não é só o integrador na ponta que vê essa dificuldade, que passa por problemas. Nós temos dificuldades. A gente tem hoje, vamos falar assim, um suprimento. Eu não sei em números aqui, eu trago, acho que julgo mais de 90%. O mercado global tem um suprimento pela China. Sim. E aí você tem uma guerra do preço da matéria-prima, que é o silício, o wafer, e assim por diante. Semana passada subiu 13%, né, mais de 10%. Então você tem essa guerra de preço lá fora, você tem, de forma macroeconômica, as relações entre os países, né, que isso impacta. Custo de frete marítimo, frete ferroviário, frete rodoviário, né? Aí você entra para um problema trazendo esse equipamento já no Brasil. Você tem um problema de escoamento, um problema de logística, né? Muitos distribuidores enfrentam isso, né? Poxa, eu preciso entregar um equipamento na semana que vem. Às vezes a transportadora que vai fazer a tua entrega, ela não consegue, porque ela não tem o volume para fechar uma carga para aquela região. Aí você precisa fazer um frete dedicado, o frete dedicado é mais caro. Então você vem aqui de uma sequência de problemas que todo mundo enfrenta no final do dia. E essa questão de logística ela é muito séria. O Brasil é um país continental e na maioria das vezes a usina está sendo construída em um lugar remoto. Né? No meio do norte do país. Não tem frete de retorno, não tem como você... não é passagem de nada, às vezes é o fim de alguma coisa, né? Exato. A gente tem visto isso, né? Hoje a Caneja como fabricante, né? É uma das principais fabricantes no mundo e hoje atualmente distribuidora, e aí distribuidora para integradores e EPCistas, a gente tem passado por isso, né? Porque assim, hoje nós temos 3 centros de distribuições. Nós temos centro de distribuição no sul, né, em Santa Catarina, um em São Paulo e um no Nordeste. Então, se a gente pega a costa brasileira, você tem 3 pontos de convergência para atender de norte a sul no país. Né? Então a gente sempre tenta ali balizar. Poxa, eu tenho um pedido no Mato Grosso, eu vou trazer do centro de distribuição que tem o menor custo e o menor tempo de entrega. Perfeito. A gente tem trabalhado isso, né? Um papel que internamente tem feito e aprimorado bastante. Indo para o lado do integrador. O integrador sofre muito.
né, com problemas. E aí essa parte de logística afeta ele, porque às vezes ele precisa receber o material na semana que vem. Há atrasos, né? A gente tem visto isso. O integrador sofre com a variação de preço, porque muitas vezes ele apresenta uma proposta para o cliente final dele e o fabricante ou o distribuidor sofreu um reajuste, isso acaba mudando. Muito problema pela legislação, a gente sabe que, simplesmente muda uma regra, e aí existe uma certa incerteza, né? Acho que é um problema eminente, né? O país sofre com isso, não só nesse setor, mas em outros também. Mão de obra, né? Cada vez mais os projetos têm se demonstrado mais projetos engenheirados, né? A gente tem visto agora uma tendência muito forte, um exemplo, né? Projetos grid zero, porque você tem aí veio uma resolução que permitiu às distribuidoras a não aprovar como aprovava antes os projetos, as conexões, e aí você tem muitos estados que estão tendo um problema de fluxo reverso. Pega Mato Grosso, Minas, Goiás já está passando muito forte por isso, né? Já tem umas regiões. Inclusive, uma das pessoas que está composta hoje no time da Canadian, ele trabalhava na Equatorial, era uma pessoa que era responsável pelos estudos de viabilidade de conexão. Olha que né? legal. A gente tem tentado, buscado trazer pessoas que foram do outro lado da moeda para entender esse novo lado da moeda do distribuidor, do fabricante. Isso é legal importante. até para trazer um pouco a visão do seu cliente para dentro, né? Um fluxo reverso, aproveitando o termo, da informação, né? Porque o grande desafio é você pensar como o seu cliente, como é a dor do cliente para tentar resolvê-la, né? Exatamente. É o que a gente tem feito. Legal. Eu tenho visitado aí, tanto eu, a Camila lá, o Matheus, a gente tem visitado muito integrador, perguntado pro integrador, cara, o que você precisa de solução? O que você precisa, o que tá te dificultando a tua vida? Qual a melhor estrutura qual a estrutura que você gosta de trabalhar? Qual o fornecedor de média tensão que você gosta de trabalhar? De quadro, de cabo, né? A gente tem buscado trazer para dentro dessa frente de distribuição, que é uma operação nova da Canadian, esse sentimento vamos falar assim, de inclusão dessas necessidades dentro do nosso portfólio. Um exemplo disso, Goiás, recentemente, eu digo recente porque não tem tanto tempo, mas a gente teve a norma técnica do Corpo de Bombeiros, a NTC 44, que trouxe especificações para projetos de rooftop em locais que têm alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiro. A Canadian foi atrás. Poxa, a gente precisa trazer os dispositivos de RSD, Rapid Shutdown. Importamos, trouxemos, hoje a gente tem um fabricante que está dentro da nossa plataforma, que o integrador consegue lá orçar o kit dele com o inversor string e a solução, tá, para atender não só a norma técnica, mas a NBR e assim por diante. A gente tem buscado parceiros, né, de estruturas regionais, né? Então tem homologado, tentado trazer para dentro ali na região, estrutura que os integradores gostam de trabalhar. Bateria, né? A gente tem desenvolvido. A solução de bateria da Canadian é uma solução, hoje eu falo premium. Eu acho que no mundo tem apenas um fabricante hoje que tem, na parte de bateria, soluções como a Canadian tem. A gente desenvolveu as baterias, principalmente para o residencial e comercial de pequeno porte, ela foi desenvolvida para o mercado americano, que tem muita exigência. Então, a gente tem uma solução hoje muito assim, premium, muito robusta e completa. E aí você tem os inversores híbridos, os projetos híbridos engenheirados, que é o que a gente tem visto no mercado de agora em diante. Você acredita, você falou muito do mercado americano, e eu acho que eu vou incluir o europeu também, que eles estão na frente, na verdade. Sim. Eles começaram antes, o que a gente passa dessa briga aqui, eles já passaram, sim, né? E eles estão com soluções, especialmente de normas, sim, um pouco mais rigorosas. A Canadian, ela fica de olho lá e fala assim, sim, cara, aquela discussão que está tendo lá vai chegar aqui, então eu já vou me antecipar. Existe um pouco essa questão de realmente entender a dor do meu cliente e as soluções que tem para tentar casar as duas coisas? Com toda certeza. A Canadian tem atuação mundial, então, assim, nós temos times em diversas regiões do mundo, né? Muitas soluções que, por exemplo, são desenvolvidas na Europa,
Às vezes, às vezes fala assim, poxa, o Brasil está atrasado, mas tem muita coisa que a gente faz aqui que replica para lá também. Ah, tem isso também. Tem bastante. Principalmente essa parte do mercado, estratégias de venda, de distribuição. Parte comercial. Porque a parte de regulamentação lá está um pouquinho na frente. Pouco mais à frente. A Canadian, falando como Canadian mundialmente falando, ela vê o Brasil com muito bons olhos, né? Ela enxerga o Brasil com um potencial muito grande. E a gente tem um potencial, de fato, muito grande para os próximos anos. Mas se você pegar lá o mercado europeu, o mercado americano, né? O mercado norte-americano, você já tem abertura do mercado livre para todos os consumidores. Então o consumidor ele pode escolher o fornecedor de energia dele, né? É muito forte os projetos de armazenamento de energia residenciais lá fora. Tem determinados países que penaliza o gerador de injetar na rede. Então, vamos falar assim, são regulamentações e características de cada região que traz a peculiaridade de cada local. Você tem muito local que bateria vai ser desenvolvida porque você é penalizado por injetar, ou porque se você gerar e armazenar e escoar essa energia em um determinado horário, você consegue ter um ganho. Exatamente. Né, por uma venda ou por uma injeção no momento numa tarifa mais cara. E eu vejo que o mercado brasileiro, né, uma opinião acho que pessoal, mas eu acho que o mercado brasileiro, principalmente de energia, não estou falando de energia solar, estou falando de energia de projeto. Estou falando de maneira geral. O mercado de energia no Brasil, ele vai abrir, tem a medida provisória aí, a 1.300, que chegou recentemente, já prevendo essa abertura no ano que vem, e para residências em 2027. Ele vai abrir, isso é um caminho sem volta. Não tem como fugir disso, né? Por mais que às vezes seja lento, tem obstáculos, mas não é um caminho sem volta. Exato. Né? Vai abrir. Se eu não me engano, era previsto para abrir em 2003. Eu não lembro se é exatamente 2003, mas eu lembro que era antes de 2010, era previsto, mas isso foi sendo postergado. Muito também pelas distribuidoras, pela capacidade de processamento de dados. Porque você imagina, você abre um mercado para todos os consumidores no Brasil. E cada consumidor tem a escolha de escolher o seu fornecedor de energia. Não é o seu distribuidor, porque o distribuidor é a distribuidora, né? Ela tem a concessão de distribuição naquela regional, né? Naquela região. Mas quem gera energia que te entrega aquela energia. Então, essa abertura do mercado, eu acho que ela vai trazer muitos avanços. Né? Tem muita coisa por vir aí nos próximos anos. E a gente enxerga com bons olhos, porque o mercado, aquele mercado de energia solar, de usinas on-grid, para injetar e tudo mais, não é que ele vai deixar de existir, mas ele vai seguir um outro caminho. E esse caminho, ao meu ver, ele é muito mais engenheirado, muito mais consultivo, muito mais, assim, que há uma necessidade de preparar e apresentar algo consultivo para o cliente. Não é só chegar e falar, vou pôr as placas, vou pôr o inversor e só. Quer dizer, olha só que dica, pessoal. Cada vez mais dentro do mercado de energia, você, integrador, vai precisar entender mais a fundo a dor do cliente. Não é simplesmente oferecer um produto que é uma commodity. Não. Você vai precisar entender a dor do cliente, qual que é a necessidade dele naquele momento e as melhores soluções. Às vezes a solução para o cliente A não vai ser igual a do cliente B, porque são características diferentes, às vezes vão ser regiões diferentes, concessionárias diferentes. Então, assim, é importante você entrar para a venda consultiva, entrar para aquele modelo onde você vai mostrar o seu valor, o seu conhecimento. O produto ele vai ser em segundo plano. Exato. A solução vai ser o que de fato vai fazer a diferença para o consumidor final, né? Exato. Assim, o produto ele é prateleira. Então, só que é uma prateleira que essa prateleira muda constantemente. Então, a Canadian tem, por exemplo, para o segundo semestre a gente vai trazer toda a linha de inversor híbrida para poder rodar com outras fontes. Você pega o agronegócio brasileiro, que é pujante, tem, né, hoje muito forte. E muito carente de energia, mas demais, muito carente. Né? A gente, lá, ainda como integrador, trabalhei alguns projetos no agro, cara, eu via não digo que é absurdo, porque é a realidade, mas a gente tinha situações em que o produtor, ele não tinha condição de aumentar o plantio dele, a irrigação, né, o pivô, porque não tinha energia.
E aí, o que ele buscava? Buscava a solução que tem um custo muito alto, um gerador a diesel. Eu já vi casos de clientes que gastavam 100 mil de diesel por dia, por milhões de reais em óleo diesel por ano. Então, e aí você vem com uma solução renovável, com uma solução limpa, com uma solução engenheirada, e não é simples. A gente já teve muita dor de cabeça para rodar, por exemplo, uma usina solar junto com o gerador a diesel, fazer o paralelismo, o dimensionamento máximo possível da usina junto à potência do gerador. Né? Esse tipo de solução vai se tornar cada vez mais realidade. Bateria vem cada vez mais forte. Né? Você pega o mercado de geradores, né? de empresas que alugam gerador. Né? Cada vez mais esse mercado vai olhar para armazenamento de energia. Vai alugar a bateria. Vou dar exemplo. Eu até um exemplo, casei há um ano e pouco, né? Eu tive que alugar um gerador lá para o espaço que eu casei, né? Era uma exigência do espaço. Eu tive que alugar. Chegou um caminhão, esse caminhão descarregou um gerador e esse gerador conectou no disjuntor geral do espaço. Daqui uns dias não vai ter mais isso, né? Possivelmente vai, ao invés de ser um gerador a diesel, o cara vai descarregar um BESS que foi carregado ou que está descarregado, mas ele carrega lá e conecta no local para ser o supridor. Você tem o famoso, uma das vantagens de bateria, né, que ele pode ser atendido o peak shave. Né? O peak shave, você tem, vou trazer um outro exemplo recente de um shopping em Brasília, que ele conseguiu uma carga com a distribuidora. Só que a projeção de ampliação dele ia exigir uma carga muito maior. E a distribuidora falou, olha, eu não consigo te atender. Minha rede na região não suporta atender os 5 mega que você precisa. Uhum. Poxa, só que hoje ele tem aprovado 3, ele precisa de 5. Qual que é a solução? O custo da obra de rede para poder atender ele era muito maior do que ele comprar ou alugar os sistemas de armazenamento para atender ele nesses períodos esporádicos que ele teria uma carga de 5 mega. Entendi. Né? Olha só que são soluções que cada vez mais vêm forte e não adianta. Esse mercado lá de trás, tradicional, novamente, não é que ele vai morrer, mas ele está se atualizando muito forte, muito rápido. Você comentou uma coisa que eu vou deixar o convite aqui para todos. Tem um episódio nosso no podcast onde a gente falou sobre smart grids. Perfeito. E aí foi muito legal as soluções que o nosso entrevistado colocou. Na solução lá na Bahia, ele deu exemplos que justamente a situação, o fazendeiro precisava de uma demanda maior de energia, a concessionária não conseguia fornecer, ele tinha gerador, e aí ele colocou também a usina fotovoltaica e colocou o controlador. E aí esse controlador ficava monitorando a cada segundo qual que era o custo mais barato, se era da concessionária, se era da fotovoltaica, se era do gerador, e aí ele escolhia de onde ele tirava. Então é um conceito muito legal e muito atual, porque a todo momento você está usando a energia de custo mínimo. Sim. E o próprio sistema, então, chega nesse momento, ele liga o gerador automaticamente e fecha a porta da energia da rua, vamos falar assim, da concessionária. Sim. O fotovoltaico agora está alto, desliga o gerador. Não, agora compensa mais da concessionária. Então ele vai trabalhando e, assim, o retorno, se não me falha a memória, foi em 1 ano. Sim. O fazendeiro pagou todo o investimento que ele fez em 1 ano e deu uma independência. E olha que ele montou isso e ainda não tinha as baterias, já estava fazendo as contas para colocar a bateria e colocar a eólica. Sim. Quer dizer, é uma solução híbrida onde você pega o melhor dos mundos de cada solução. Sim. E é o que você falou também, né, Jordan? Cada caso é uma solução, cada caso tem uma dor, então é uma venda consultiva que tem que entrar, né? Sim. E o integrador tem que estar preparado para isso. A gente recebe, assim, diariamente dores, né, de integradores, e agora cada vez mais latente essa parte de armazenamento. Ele fala, cara, meu cliente quer tocar a casa inteira num momento de queda de energia. Meu cliente quer um banco de baterias para tocar a adega. Quer para tal situação, ou quer para se livrar do uso do diesel, né? A gente tem recebido cada vez mais. Então, assim, a Canadian tem visto isso. Quando você perguntou o que não só a Canadian, acho que todos os outros fabricantes também têm olhado para isso. A gente tem tentado desenvolver e estamos desenvolvendo e estamos trazendo para o mercado brasileiro
soluções que vão ser cada vez mais aderentes, né? Eu comentei agora, até na Intersolar, em São Paulo, nós vamos lançar os inversores híbridos. Os inversores híbridos da Canadian, eles vão híbrido e em todos os sentidos, ele vai ter paralelismo com bateria, paralelismo com diesel, com fontes, ele vai ter esse smart grid interno, né, esse gerenciamento interno, e embarcado dentro dele, né? Você não precisa ter um controlador externo ali, exceto em situações mais específicas. Muito específicas. Mas ele já vem com essa solução, visando justamente atender essas necessidades, né? Hoje, o mercado olha, poxa, é caro, ou não dá viabilidade. Eu falo que o mercado de bateria hoje no Brasil, ele é o solar em 2014. Né? O solar em 2015. Exato. A gente conversava com os clientes, não, mas instalar energia solar é caro, né? Assim, toda tecnologia que ela é nova, ela vai tendo uma otimização e uma redução de custo ao longo do tempo, né? Não quer dizer que hoje seja inviável, é extremamente viável. Você comentou um caso aí, por exemplo, não sei se lá tinha bateria, mas era uma solução que se paga muito rápido. Se pagam, é muito uma questão da necessidade, né? Qual que é o custo de ficar sem energia? Exato. Qual que é o custo de um hospital ficar sem energia? Isso aí, às vezes você fala, cara, é um custo de uma vida? Exato. Então é caro ou barato você colocar uma bateria? Exato. É claro que a tendência é, conforme vai aumentando a produção, vai diminuindo os custos, né? E isso é natural para tudo. Sim. E você está enxergando, pensando nessa linha agora, vamos olhar para frente, né, Jordan? O que vocês enxergam como tendência? Você já falou um pouco de bateria, já falou de inversores híbridos, né? Mas o que vocês estão enxergando agora para frente, universo aí de 1, 2, 5 anos para frente, o que está vindo forte aqui para o Brasil? Bacana. Essa parte de híbrido é indiscutível. Não tem o que falar, baterias... E não só o híbrido, como também com a questão do bombeiros, né? Exato. Com as normas regulatórias. Você pega lá o mercado norte-americano, lá já é obrigatório, qualquer tipo de instalação tem que atender uma norma que eles falam lá, né, específica contra risco de incêndio, né? É uma norma de segurança que faz total sentido, né? Quando você monta uma usina rooftop mesmo, né, uma usina ali, por exemplo, num inversor string, você tem uma alta tensão em corrente contínua, então tem medidas que têm que ser prevenidas ali e serem feitas de forma aderente às normas técnicas, tá? Essa questão de tendência, o mercado livre de energia, ele vai trazer uma visão mais abrangente, né? Quando você falou que o integrador ele tem que buscar ali a capacitação, eu acho que ele tem que começar a entender muito de regulatório, né? E o mercado regulatório, ele é bem... Não digo que ele é nebuloso, mas ele é cheio de duplas interpretações que a gente às vezes se depara, né? E tem que procurar a distribuidora, tem que questionar antes de fazer aquele investimento, né? A gente tem visto muito isso. Um aumento da eficiência, então os módulos cada vez mais estão se tornando eficientes, os módulos cada vez mais estão vindo com potências maiores, né? Com menor tamanho, você tem uma melhoria de eficiência dos inversores, você tem uma eletrificação do mundo inteiro. Bom, Brasil nem se fala, a quantidade de carro elétrico que está vindo aí. Sim, a mobilidade híbrido, elétrica, né? Mobilidade elétrica, isso vai justamente na via da transição. Eu falava muito transição zero carbono, né? A transição de você substituir uma matriz poluente por uma matriz renovável. Isso desde carro, desde de qual fonte de energia você consome, né? Não que as outras fontes de energia vão deixar de existir, não, elas vão. Muitas vezes até por questão de despacho de energia. Você pega hoje a ONS, Operador Nacional do Sistema, existem várias usinas de despacho conectadas no Sistema Interligado Nacional, que elas estão ali à prontidão. Por quê? Porque se elas não tiver e o consumo do país aumentar por um momento de escassez hídrica e tudo, você precisa ter uma fonte de despacho para atender o sistema naquele momento. As térmicas, né? As térmicas e assim por diante. Que vai vir baterias também para esse tipo de situação. Para encaixar nisso aí, né? E aí você tem, por exemplo, as fontes hídricas, né? Seja PCH, CGH, ou HE e assim por diante. Que são fontes despacháveis, né? Você consegue despachar energia no momento que você quiser. Por quê? Porque você tem um acúmulo de energia, de água ali, né? Para poder escoar. A solar você não consegue. Solar você vai escoar enquanto tiver sol, né? Aí tem bateria. Aí tem a bateria que entra complementando a solução, né? Exato.
qual que é o grande ponto? Quando você pega uma solar, o teu gráfico de produção ele é uma parábola. Vou trazer aqui de forma aleatória, das 6 da manhã às 6 da tarde. Né? Então você tem uma parábola de produção ali, de potência ao longo do dia. Poxa, só que se eu homologo uma usina de 1 mega, né, na rede, eu estou reservando 1 mega de carga, de potência daquela rede. Só que eu vou injetar energia das 6 às 6. Mas se eu tivesse bateria, eu poderia ter o mesmo mega, só que escoando energia 24 horas. Então você tem uma melhoria do chamado fator de capacidade. Aí você tem uma solar com aumento do fator de capacidade, que é um caso de uma hídrica hoje. Uma usina hídrica, né, uma hidrelétrica, vou trazer números aleatórios aqui, mas enquanto uma usina de 1 mega em solar vai te entregar aí 140 mil kWh por mês, uma usina de 1 mega hídrica vai te entregar quase 1 milhão de kWh por mês, pelo fator de capacidade. Porque ela consegue manter constante produção de energia. E aí com bateria, com solar, com tudo isso, vem vamos falar assim, essa melhoria da fonte solar, né? Você tem carregadores, tem muitas empresas aí já vindo, criando redes de recargas, fazendo, entre aspas, smart grids com os carregadores, não smart grid no sentido literal ali, mas poxa, os carregadores tendo um medidor próprio do carregador e esse medidor conectado a uma associação, a um consórcio, a uma cooperativa ou a uma comercializadora, né? Então ele gera, ele compra ou ele gera, ele fornece aquele ponto, aquela tomada, né? Aquele ponto de carregamento. O usuário vai lá, carrega, já tem um aplicativo para gerenciar a recarga, cobra direto no cartão de crédito do cliente. Então, assim, essa eletrificação ela já é uma realidade. E cada vez mais pujante. Não, e a gente vem percebendo, né, Jordan, que não tem volta. Não tem jeito, né? E o Brasil é um país muito grande. Hoje a eletrificação ela está começando de uma maneira mais forte nas cidades, especialmente nas grandes cidades. Sim. Se você pega aqui em Goiás, nessa época de julho, todo mundo vai para o Araguaia. Se você for com um carro elétrico no Araguaia, você só vai. Sim. Aliás, às vezes você nem chega. Dependendo do carro, você nem chega. Dependendo do carro, você nem chega, você para no caminho. Então você vê uma infinidade de oportunidades, né, que se pode colocar ao longo do caminho dessa eletrificação, e a própria tecnologia das baterias que vão fazer os carros terem uma autonomia maior, né, e aí vai exigir talvez um carregamento mais potente e tudo mais, quer dizer, e aí vem na evolução da eletricidade. Sim. E você pega a eletricidade hoje em dia, às vezes fala muito do carro, mas dentro de uma casa, tudo é produto eletrônico. Sim. Né? Sim. Então, quer dizer, cada vez mais hoje o seu consumo, naturalmente, ele vai crescendo. Sim. Porque às vezes é uma coisa que você não usava, igual o celular. Eu carregava na tomada com fio, agora eu vou pôr indução. Cara, a indução vai consumir um pouco mais, porque ela tem a perda e tudo mais. Então, quer dizer, aí põe uma indução, depois põe o outro, aí o filho quer também, aí não sei o quê. Então, assim, às vezes você mesmo vai aumentar o seu consumo. Então, é natural exigir mais fontes de energia para abastecer todo o sistema, né? E conforto também, pô. Eu lembro, sei lá, 10 anos atrás, você tomava banho, aquele chuveirinho pequenininho, né? Hoje em dia você tem um chuveiro lá que falta ele cantar para você, né? Pô, é um chuveiro de uma potência muito alta. Então, nós, assim, energia, ela é uma commodity essencial, é um bem essencial. Ninguém vive sem energia, sem água, sem alimento, né? Não existe nenhuma sociedade. E cada vez mais, isso que você tem comentado, a energia vai se tornar mais essencial e mais utilizável. Novamente, não quer dizer que gasolina, etanol... Não é que vai acabar aquilo, de forma alguma. Provavelmente não. Mas a energia ela vai se tornar uma fonte energética, porque o petróleo também ele é uma fonte energética, né? Vai se tornar uma fonte mais usual. Né? Mais forte. Ô Jordan, dentro dessa questão da evolução tecnológica, inevitavelmente tem novos equipamentos mais modernos, e tem, por exemplo, um exemplo simples dos módulos. Quando a gente começou a falar de módulos de energia, a gente está falando de 300 watts, 200 watts, e hoje já tem de 750, sim, né? Sim. Teve um integrador, inclusive num podcast nosso aqui, que ele contou um pouco das experiências dele, que ele foi fazer um retrofit era até de um órgão público lá em Brasília, e que já tinha uns 5 anos a usina, ela já tinha se pagado, e quando foi se fazer a análise do retrofit, se achou mais interessante
tirar a usina inteira e colocar uma nova com equipamentos mais modernos. Vocês já se depararam com situações assim, que um cliente chega para falar, cara, eu queria só trocar o meu módulo. Fala, cara, não faz sentido, porque você tem um módulo de 300, agora você vai para um de 750, o seu inversor não dá conta, seu fio também tem que ser diferente. Você já está se deparando, porque isso é uma consequência da evolução tecnológica? Sim, Como é sim. que tá isso aí? A gente depara todo dia, na verdade. Tem um integrador que liga pra gente e fala assim, cara, eu preciso fazer uma ampliação, preciso de um módulo de 450, né? Você vê, o módulo de 450, a gente tá falando 2 anos atrás. 2 anos, né? Hoje nós não temos em estoque 450. Acho que o módulo de menor potência que eu vou ter hoje é o 590, né? Eu tinha 550, a gente Já acabou já também. vendeu. Nós temos 590, não tem previsão, a China nos passou, não tem previsão de trazer módulos de potência menor, então vai partir ali de 600 watts. A gente tem os módulos, por exemplo, o módulo 7N, que é um módulo extremamente eficiente, em potência de 700, 705, 710. Ele é um módulo com uma corrente maior, então ele tem uma corrente de saída maior. Consequentemente, você tem os inversores tendo que se ajustar para receber esse módulo, né? Mas a gente recebe muito, assim, mensagem de integrador pedindo os módulos lá de trás, né, para uma troca. Às vezes quebrou, às vezes precisa fazer uma ampliação. A vantagem de você ter os inversores ali, né, com sobra de MPPT, de entrada, porque por mais que você tenha os módulos, né, de potência menor, você pode usar outras entradas e usar módulos de potência maior. Mas isso é um desafio que a gente tem visto, né? Até dos inversores, né? Nós fabricamos, desde 2023 a Caneja passou a fabricar os inversores próprios, né? Nós tivemos lá atrás um atendimento, de uma venda de inversores Caneja, mas a gente fazia um white label, a gente usava um outro fabricante. Isso acabou, por uma questão estratégica da empresa, ela acabou saindo disso e passou a fabricar o próprio inversor, um inversor assim, de extrema qualidade, né? A gente começou aí em 2024, de fato, vender ele no mercado. É recente, mas é um inversor que tem demonstrado uma eficiência muito alta, uma confiabilidade, né? Essa confiabilidade, esses dias o Érico, que é da parte pós-venda nossa, falou, cara, a taxa de falha dos nossos inversores é 2%. Né? Isso é muito baixo comparado ao mercado. Então a gente tem visto essas atualizações. E aí você pega o módulo. Isso não é que isso me indigna, mas quando eu olho para um módulo onde 100% da energia que ele recebe, né, ou seja, toda a irradiância que ele recebe, apenas 23% é convertida em energia elétrica, eu falo, cara, isso tem muito ainda para ser estudado, para evoluir. Isso, né? Num módulo bom, né? Num módulo bom. E aí, por exemplo, pega esse módulo que eu comentei, o 7N, ele é um módulo de extrema eficiência e ele é bifacial, né? Ele tem a produção, né, na parte traseira também. Quando você joga ali a bifacilidade, ele pode chegar até 27%. Poxa, é uma excelente eficiência. Mas olha o quão a gente está longe ainda de chegar num ponto ótimo ali. Poxa, imagina um módulo com 50%, 60% de eficiência. Então, cada vez mais você vai ter menos área, mais densidade energética, mais densidade de produção energética, né? É isso que eu E naturalmente você vai ter que ir trocando, né? Vai ter que ir trocando. E aí vai ficar para um outro podcast a discussão do que fazer com esse material todo, né? Porque é igual o carro velho, que você vai deixando para trás e depois você fala, cara, não faz sentido, já está ultrapassado, né? Igual, pô, às vezes você tem um celular, né, um pouco mais antigo, quebra a tela do celular, você vai lá trocar a tela. Às vezes a tela é mais cara do que você comprar um celular novo. Então, no final das contas é isso. Mas é algo que está inerente a essa evolução, isso vai acontecer, mas que eu gostava muito e ouvia muito isso, né? Às vezes os clientes chegavam para a gente e falavam assim, não, eu vou esperar os módulos se tornarem mais eficientes, eu vou esperar o inversor estar mais eficiente. Cara, o esperar, às vezes ele está perdendo 1, 2, 3 anos de economia, de usar uma energia limpa. Não quer dizer que o fato desse mercado ter ali uma janela ainda de atualização muito longa, não quer dizer que é viável hoje. Não, pelo contrário, é muito viável. Não, e outra, e não tem fim a evolução. Então, vou esperar chegar na situação perfeita? Esquece, ela não vai vir. Porque a todo momento você vai estar melhorando aquilo, né? Ou é em tamanho, ou é em eficiência, enfim, de alguma forma está sempre evoluindo, né? Exato. Ô Jordan, e como é que você está enxergando o mercado aqui nacional com relação ao tamanho das usinas, né? A gente sabe que a geração distribuída
ela tem um potencial de crescimento ainda muito Sim. grande, muito Sim. grande. A geração centralizada, ela deu uma diminuída em função de algumas barreiras. Sim. As próprias concessionárias estão construindo também usinas fotovoltaicas. Sim. Como é que vocês estão enxergando isso aí? Assim, a Caneide, ela principalmente nesse ano de 2025, a gente tem muito claro na mesa que geração centralizada não quer dizer que deixou de existir, mas deu, né, uma reduzida grande. Uhum. Você pega até por estudos de outras empresas, da Greener e assim por diante, mostra uma redução ali. A gente enxerga até essa redução em venda, tá? Por outro lado, você tem essas novas soluções vindo. Então, o mercado residencial, ele, cara, não para de crescer. Se você pega aí em questão de estatística, hoje 60% da venda de equipamentos, né, de kits, 60% é para o residencial. Eu não lembro a faixa lá, mas é algo em torno de 5 a 10 kWp, algo do tipo. Não me lembro o range, né? Uhum. Mas você ainda tem um residencial muito representativo em volume de compra de kit, né? De compra de equipamento. Você tem o industrial, muitas indústrias indo, principalmente para essa geração junta carga. Grid zero vindo muito forte, Tá muito, vindo. muito forte. Por quê? Porque vamos pegar um caso de uma indústria que funciona 24 horas e ele compra energia no Mercado Livre, né? Ele já está no Mercado Livre de energia, ele tem o benefício da energia incentivada, ele tem ali 30% de economia perante o que ele tinha no mercado cativo, né? Situações normais, né? Condições normais hoje no país. Poxa, como é que esse cara pode aumentar o teu potencial de economia, né? Existem os projetos de autoprodução remota, no modelo de equiparação, de consórcio, e assim por diante, né? São modelos legais que têm que ser analisado muito a fundo. Na ponta do lápis. Para ver se viabiliza ou não. Aí você tem os grid zeros, né? Os projetos grid zero que, cara, assim, eu falo até empolgado, porque eu gosto muito de fazer Cara, isso. é um conceito imbatível, cara. Conceitualmente falando. Eu né? fiz uma conta esses dias. Eu tenho um cliente nosso no Mato Grosso, um cliente ainda da empresa que eu atuei como integrador. Esse cara fechou um projeto de 400 kWp. Quase 400 kWp. A empresa, a gente submeteu na época o projeto para aprovar, já em GD2, né, já na regra pós 14300. A distribuidora local Energisa refugou, né, falou, olha, não tem como conectar por conta do circuito assim assado, fluxo reverso, não tem como seguir. Deram algumas alternativas lá, injetar 8 horas da noite, né, energia lunar, enfim, não viabilizou. E aí eu falei pro cliente, falei assim, olha, e esse cliente inclusive é cliente nosso lá na gestora também, né, ele tem outras unidades que está no Mercado Livre. E esse cara é um cliente que ele tem câmara fria para armazenamento de semente. Sim. Né? Ele é uma empresa de insumos agrícolas e essa unidade era enfim, câmara fria para armazenamento de semente de soja, milho e assim por diante. Eu falei, cara, peraí, deixa eu fazer a conta para você. A gente trouxe a conta de energia dele no mercado cativo, o atual, trouxemos a conta dele gerando 100% em GD2, né, se aprovasse o projeto, e a gente trouxe a conta pegando a simultaneidade do consumo dele máximo possível, migrando ele para o Mercado Livre, saindo do cativo, migrando para o Mercado Livre, comprando energia a um preço X por megawatt-hora lá, médio de mercado, botando um grid zero atendendo 30% do consumo dele, ou seja, ele desceria de um consumo de 100% para 70%. Só que os 70% ele compraria no Mercado Livre. O retorno financeiro, econômico, a economia dele era muito maior nesse modelo do que ele fazer o on-grid cativo. Olha só. Em números aqui, ele teria uma conta no cativo lá de, sei lá, 35 mil. Em GD, né? Em GD2, ele teria lá a demanda TUS de G, TUS de carga, porque ele tem a demanda carga da unidade, o fio B, no horário ponta que ele vai consumir e abater, ele reduziria essa conta, sei lá, para 18 mil. Essa conta aqui, ela caiu para 12. Nossa.
Muita diferença. Trazendo uma analogia. Então, é esse tipo de análise que o integrador, que as empresas têm que começar a entender, por isso que eu falei, regulatório, frentes, novas soluções. E Então, principalmente entender a necessidade do cliente. exato. Porque Né? se fosse o caso, assim, a gente poderia falar, cara, não deu certo, obrigado, não Tchau, tô indo ok. embora. Provavelmente ele ia bater de frente com alguém que ia fazer, falar, não dá certo, vamos seguir esse caminho. Então é essa atualização que a gente tem visto e que os integradores têm buscado também, né? Legal. Tá? Ô Jordan, cara, o bate-papo aqui é muito, se deixar a gente vai longe, mas a gente já tá no nosso limite aqui. Tranquilo. Pra gente encerrar, uma pergunta que eu gosto de fazer com todo mundo. Que recado você deixa para os nossos integradores hoje, que está assistindo agora? Perfeito. Que mensagem que você quer deixar para eles? Olhem, se capacitem, busquem conhecimento. Eu acho que o conhecimento é o melhor investimento que vocês podem fazer com vocês e na empresa de vocês, né? E esse conhecimento da equipe de vocês, né? Eu acho que todo conhecimento, principalmente conhecimento de qualidade, conteúdo de qualidade, ele vai agregar, ele vai trazer a você uma possibilidade de estar à frente ao mercado, né? O mercado, não é que o mercado ele foi fácil e hoje está difícil, não, o mercado ele sempre foi difícil, né? Você, integrador, você sempre deparou ali com situações que você teve dificuldade nos momentos bons ali, talvez, de volume de venda, e como hoje também. Então, eu acho que essa busca por conhecimento eu trago como número 1, isso é muito importante. Busque parceiros bons, no sentido de qualidade, né, de equipamento, porque o inverso eu também trago, né? Não adianta nada você ter uma engenharia robusta, você ter uma equipe de instalação muito capacitada, com esmero, mas você instalar um equipamento que vai te dar dor de cabeça. Eu fiz uma conta, isso em 2021, se eu tivesse que visitar o meu cliente 3 vezes, eu estou trazendo um cliente residencial, pelo fato de problema com o equipamento, essas 3 visitas que eu fazia matava o lucro do que eu ganhei construindo uma usina para ele. E o integrador ele tem que dar essa garantia, que é a garantia de serviço. Sim, né? sim. Obviamente cada um fica à vontade ali para definir isso, mas geralmente é os prazos de garantia sobre serviço. Né? Então busquem um conhecimento, busquem parceiros estratégicos, busquem soluções que vão agregar dentro da companhia. Comercialmente falando, né, a gente tem visto a internet mais forte, essa parte de geração de lead, de um marketing bom, de uma equipe de marketing capacitada, seja própria, seja terceira, uma rede social, né? A gente tem visto um movimento muito forte dos CEOs, dos diretores se posicionando, botando a cara a tapa ali, mostrando o dia a dia, mostrando as dificuldades. Eu acho que é gerar valor. No final das contas, tudo isso vai combinar ali, vai afunilar na geração de valor. Legal. Pessoal, é isso. Chegamos ao fim de mais um podcast. Muito obrigado, Jordan, pela contribuição, Gustavo, aqui. E você que nos assiste, se ainda não acompanha a gente nas redes sociais, clique, né? Siga-nos no YouTube, marque o sininho, faça a inscrição no nosso canal, que você vai ficar por dentro de muita coisa. Temos muitos podcasts bacanas. Acompanhe a gente também no Instagram, nossa página no Instagram, @educandosolar, porque lá a gente vai divulgar tudo o que está acontecendo no nosso dia a dia, e a gente tem como premissa essa questão de que o conhecimento é que transforma, a educação é que faz crescer, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.